Olá galera, aqui é o professor Ricardo Alencar da Escola Aprender e hoje a gente vai falar sobre as propriedades dos radicais. A gente já tem uma aula anterior e hoje nós trataremos então de situações em que você pode melhorar a sua vida ou simplificar a sua vida na matemática, né? Então, propriedades são consequências da definição de radicais. Lembrando, o que é um radical, né? O que é uma raiz? Você tem aqui, ó, n, você tem um número chamado de b e um número que dá a resposta a, certo? O que significa isso? Que a é a raiz enésima de b. Exemplo, raiz de 4. 2, raiz o quê? Quadrada, né? Então, 2 é a raiz quadrada de 4, certo? Só que tem situações como essa daqui, em que você tem, por exemplo, aqui, ó, raiz de 75. 75, certo? Raiz de 75. Raiz quadrada. Eu posso reescrever isso de forma a facilitar a minha vida. O que é 75? Eu posso reescrever 75 como sendo um produto de 3 vezes 25. Não é 75? É. Mas olha só essa propriedade aqui, ó. Raiz enésima de u vezes v é igual a raiz de enésima de u vezes raiz enésima de v. Ou seja, raiz quadrada de 75 reescrito como sendo raiz quadrada de 3 vezes 25, isso é a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Mas por que isso? Olha só. Raiz de 3, a gente não tem um valor exato. É um número irracional, tá? É um número irracional porque não tem um valor exato. A gente não pode representar em forma de fração. Mas raiz de 25 tem sim valor exato. Vale quanto? Porque número multiplicado por ele mesmo, já que aqui é o quadrado, vai dar 25. Você já sabe. 5. Tá? 5 vezes 5 dá quanto? 25. Isso vezes raiz de 3. Vezes raiz de 3. Então, eu posso reescrever raiz de 75 como sendo 5 vezes raiz de 3, né? Raiz de 75, eu reescrevo dessa forma. E existem muitas expressões em que é melhor reescrever de forma simplificada, certo? Então, essa aqui é a primeira propriedade, a propriedade do produto. Existem outras propriedades? Existem, a gente vai já conhecer outras. Por exemplo, a da divisão, né? Olha só. U dividido por V, né? Raiz enésima de U sobre V. Então, parecido com a lá do produto, vai ser a raiz de U, raiz enésima de V, dividido, tá? Fração aqui, ó. Estava aqui dentro, foi aqui. Para que serve isso, Ricardo? Muito fácil. Por exemplo, se eu tiver uma situação aqui, 0,01, tá? Vou botar aí raiz quadrada. 0,01. 0,01, talvez você não consiga visualizar bem a raiz. Mas se eu reescrever isso, olha só, o que é 0,01? Não é o 1 dividido por 100? São duas casas decimais, 1 dividido por 100. É a raiz quadrada de 1 dividido por 100. Então, eu posso reescrever como sendo a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 100, certo? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É o 10. Então, 1/10. Ou você reescreve fazendo a divisão, a vírgula vai uma casa para a esquerda, né? 0,1. Então, raiz de 0,01 é 0,1. Viu? A gente aplicou a propriedade, tá bom? Então, a terceira propriedade, também tranquila, ela às vezes vai aparecer, às vezes não, é quando você tem assim, ó, raiz enésima de U. Vai ser o quê? Vai ser a raiz m vezes n ésima de U, tá? Vamos ter um exemplo aqui. Vamos lá. Raiz quadrada, raiz cúbica de 7, tá? Então, vai ser o quê?
2 vezes 3, raiz, né? Vai dar a raiz sexta de 7. Como não dá para extrair a raiz exata, a gente para aqui mesmo, tá bom? Essa é uma dica que eu estou dando. Quando você não tem como extrair a raiz exata, você para, porque já não dá, é que nem fração, né? Fração, quando a gente não pode mais simplificar, a gente para. Então, tá aqui, tá? Vamos lá para a próxima. Qual seria a próxima? Olha, se aqui foi raiz de raiz, a gente vai ter a potência de raiz, né? N, U, elevado a M, tá? Então, como é que isso vai acontecer? Ora, N, U elevado a M vai ficar N, U elevado a M, tá bom? Tá aqui fora e vai aqui para dentro, tá legal? Beleza? Mas o que significa isso? Olha só um caso interessante. Vamos botar aqui a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 3, isso elevado a 3, tá bom? Então, olha só. 3, raiz cúbica de 3 elevado a 3. Vai ficar pela propriedade, vai para dentro, certo? Legal? O que é raiz cúbica de 3 elevado a 3? Quanto é 3 elevado a 3? É 3 vezes 3 vezes 3, certo? Isso dá quanto? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, é raiz cúbica de 27. Ora, o que é o número multiplicado por ele mesmo, ou seja, 3 vezes ele mesmo? Tá aqui, ó. Que dê 27, quem é? É o 3. Então, olha só como simplifica, ó. Raiz, né? E aí, o que aconteceu? Virou o próprio número. Isso de modo genérico, né? De modo geral, U raiz N elevado a N é o próprio U, tá bom? Olha, aqui no caso 3 é coincidência, mas se for raiz quarta de 2 elevado a 4, dá quanto? 2, tá? Essa é a primeira parte dessa propriedade. Qual é a segunda parte? Vamos já fazer. Vamos lá para a segunda parte. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 27 raiz cúbica elevado ao quadrado, tá bom? O que é que vai acontecer? Vai ser 3, 27 ao quadrado, tá? 27 ao quadrado. Ah, Ricardo, mas acabou aí? Não, você pode transformar isso de que forma? O que é o 27? 27 não é 3 ao cubo? 3 elevado a 3? É. Isso ao quadrado, certo? Certo. Então vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 2. Olha só. Raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 2. Agora o seguinte. O 2 estava fora, entrou, certo? Agora eu vou tirar esse 3 daqui. Ele vai para fora. Pela mesma propriedade. A vinda e a volta. Tá? Vai lá para fora. Tá bom? Então, ó, aí volta para esse nosso caso aqui. Raiz cúbica, né? Elevada a 3, raiz cúbica, potência de 3. Então, isso, olha, dá o próprio número que está aqui dentro, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? 9. Tá bom? Então, olha só. Raiz cúbica de 27 ao quadrado. O 2 entrou, ficou potência com potência, né? 3 vezes 2 é uma propriedade da potência. E agora o 3 que estava dentro, eu fui lá para fora, ficou aqui dentro só o 3 ao quadrado, e aí deu 9. Tá bom? São aplicações que você pode utilizar das propriedades. De forma geral, de forma bem geral mesmo, você pode ter o seguinte. Quando você tiver uma situação como essa, U elevado a M raiz enésima, você pode reescrever isso como sendo U elevado a M dividido por N. Tá? Exemplo.
Vamos lá. Raiz quarta de 16. Tá bom? Vamos botar uma coisa facinha aqui para compreender. Raiz quarta, eu posso reescrever 16 como sendo 2 elevado a 4, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, vai ficar como? Raiz quarta de 2 a quarta. Então, vai ficar 4, esse 4 aqui, ó, esse 4 aqui, dividido por esse. Então, vai ficar 2, 4 sobre 4, tá? Ó, m, n. O m aqui, o n dividindo. Então, 2, 4 sobre 4 dá quanto? 1. 2 elevado a 1 vai dar quanto? 2. Então, são situações que você pode simplificar. Tá legal? Vou dar um exemplo aqui geral, tá? Ó, raiz quarta de 80. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de aplicação geral, tá? Raiz quarta, usando as propriedades. Vamos lá. A gente pode reescrever 80 como sendo a divisão, a multiplicação, melhor dizendo, né? A multiplicação de 5 vezes 16. 80 eu posso reescrever como sendo isso. Então, raiz quarta de 5 vezes 16. E 16 eu posso reescrever, você acabou de ver, como sendo 5 vezes 2 elevado a 4. E agora a gente vai aplicar as propriedades, tá? Então, olha só. Primeira propriedade, quando está multiplicando dentro, né? O que acontece? Separa. Raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 2 a quarta. Raiz quarta de 5 não dá para mexer nada. Mas aqui dá. Você acabou de ver, olha. Aqui 2 a 4, 4 aqui, ó. 4, 4. Não vai dividir 4 por 4? Não vai dar 1? Não vai dar 2? Então, essa expressão inteira aqui, ela dá quanto? 2. Ela dá 2. Isso vai multiplicar a raiz quarta de 5. Então, você pode reescrever isso para se transformar em um radical que a gente chama de mais simples, tá? A gente tem aqui um número ímpar, nesse caso. Geralmente o ímpar ele é um número irracional quando dá essa situação aqui mínima. Não é todo número ímpar que é irracional. Veja aqui, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 27 dá 3, então não é irracional, é só uma situação, mas acontece bastante isso, né? E aqui vai estar essa reescrita, tá bom? Pode acontecer com letra? Pode. Olha só. Raiz oitava de x elevado a 16, y elevado a 4. Só para a gente ter uma coisinha diferente. Olha só. Separa. Ó, x elevado a 16 vezes y elevado a 4. E aí aplica lá a situação. 16 dividido por 8, x 16 dividido por 8 vezes y 4 dividido por 8. Tá bom? O que é que vai acontecer aqui? 16 por 8 dá x ao quadrado, vezes 4 por 8, dá para simplificar, né? Divide ambos por quanto? Por 4. 4 por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. X elevado a meio. Então, o de cima é o elevado a y e o de baixo é a raiz. Então, você reescreve assim, ó, x ao quadrado. Esse aqui, né, é a raiz, ó, raiz quadrada, y elevado a 1, tá? Arrumando isso para ficar bonitinho. X ao quadrado, raiz. Isso. Então, você simplifica, ó. Primeira situação, você simplifica para essa. É simplificar? É simplificar. Tá? Acredite em mim que está mais simples agora, porque você pode operar com isso em diversas situações. Para encerrar, eu vou deixar esse exercício aqui, ó. Raiz quadrada de 18 vezes x à sexta. Vamos lá. Faz, calcula aí e põe nos comentários, por favor. Tá legal? Bacana? Então, comente. Diga para os seus amigos fazer também. Colocar nos comentários, curtir, compartilhar e assinar o canal para aprender mais. Beleza? Até a próxima, pessoal.